Você já sentiu que o mundo está em contagem regressiva, mas ninguém tem coragem de dizer para quê? Enquanto a maioria das pessoas vive o dia a dia ignorando os sinais, um homem, em 1555, descreveu com detalhes cirúrgicos os próximos 11 meses da sua vida. Nostradamus não escreveu avisos, ele escreveu o que já tinha visto, e o que ele viu para 2026 não é apenas assustador, é inevitável. Aqui está a parte que muitos historiadores tentam esconder e que vai deixar muita gente revoltada nos comentários. Existe uma teoria de que os grandes líderes mundiais já sabem dessas profecias e estão usando a inteligência artificial não para nos ajudar, mas para acelerar o cumprimento do que Nostradamus chamou de o colapso da águia. Será que o caos que vemos hoje é um acidente ou um roteiro planejado há 500 anos por quem detém o poder? Hoje eu vou te mostrar as 6 profecias que estão se conectando agora mesmo, em uma janela de tempo que termina este ano. Se você acha que 2026 será apenas mais um ano, prepare-se para o que está descendo do céu e que ninguém na Terra está pronto para ver. Fique até a profecia final, porque ela revela o que vai acontecer com seu dinheiro e com a sua liberdade antes do próximo Réveillon. O tempo acabou. Vamos para a primeira profecia. Profecia 1. O dragão, o urso e a águia. O urso do norte e o dragão do leste unirão forças, e a águia do oeste perderá metade de seu poder. 3 reinos formando uma aliança contra o sol. Foi isso que Nostradamus escreveu. Um homem que nunca tinha visto um avião e não poderia ter imaginado a ascensão das superpotências modernas. E, no entanto, o urso aponta claramente para a Rússia, o dragão para a China e a águia para os Estados Unidos. 3 das forças mais poderosas do planeta hoje. E Nostradamus descreveu a colisão entre elas séculos antes de qualquer uma delas existir em sua forma atual. Pense nisso por um momento. É aqui que a coisa deixa de ser poesia antiga e começa a aparecer notícia de hoje. Fevereiro de 2022. Pequim. Vladimir Putin e Xi Jinping estão lado a lado e anunciam algo que deixa diplomatas do mundo todo em silêncio. Uma parceria sem limites. Não um acordo comercial, não um tratado, sem limites. Essas 2 palavras causam arrepios nas agências de inteligência ocidentais porque todos entendiam o que elas realmente significavam. Isso não foi cooperação, foi uma aliança e foi direcionada diretamente à águia. Desde então, a relação entre a Rússia e a China evoluiu mais rápido do que a maioria dos analistas previa. Exercícios militares conjuntos são realizados em águas que fazem fronteira com países aliados dos Estados Unidos. Acordos energéticos no valor de centenas de bilhões de dólares estreitam os laços entre as 2 economias. Um novo sistema financeiro está sendo discretamente construído para reduzir a dependência do dólar americano. Cada passo é calculado, cada movimento deliberado. Mas a profecia não se limita à Rússia e à China. O texto fala de 3 reinos, e o terceiro já está se formando. O Irã estreitou laços militares e energéticos com Moscou e Pequim. A Coreia do Norte teria enviado armas para o conflito entre Rússia e Ucrânia, recebendo em troca tecnologia avançada. Essas não são mudanças diplomáticas aleatórias, são as peças de uma aliança que se monta em tempo real, um eixo de nações com algo em comum, o desejo de ver a águia perder suas penas. E isso nos leva à parte mais perturbadora dessa profecia, porque Nostradamus não previu que a América seria destruída. Ele previu algo mais lento, algo que possivelmente já está acontecendo. Ele disse que a águia perderia metade de sua força. Pense em como isso realmente se parece. Não uma explosão repentina, nem uma única derrota catastrófica, apenas uma erosão gradual, influência em declínio, aliança se desfazendo, rivais cada vez mais ousados. Isso lhe soa familiar? Observe o que está acontecendo nos Estados Unidos neste momento. Divisões políticas que estão dilacerando o país por dentro, uma dívida nacional que ultrapassou os 36 trilhões de dólares e continua a aumentar. Aliados de longa data a se protegerem discretamente, construindo relações com outras potências. Já não há certeza de que a liderança americana estará presente quando for necessária. A águia não está caindo do céu, ela está perdendo altitude lentamente, constantemente, e poucas pessoas comentam o quanto já caiu. É isso que torna essa profecia tão perturbadora. Não promete um momento dramático que você possa apontar e dizer que foi ali que aconteceu. Promete algo muito mais difícil de impedir. Uma mudança tão gradual que quando a maioria das pessoas a percebe, metade do poder já foi. E Nostradamus foi específico quanto ao momento.
Muitos intérpretes que estudaram seus ciclos astronômicos acreditam que ele identificou essa convergência de forças apontando diretamente para esta década, para este período. Até agora, a aliança não está a caminho, ela já está aqui. A única questão é até onde vai isso antes que o mundo perceba o que está acontecendo. E a profecia 2 é pior, porque a próxima ameaça não tem bandeira, exército ou face. Ela já está dentro da sua casa. E Nostradamus previu isso 5 séculos antes do primeiro computador ser ligado. Profecia 2. A mente, feito de números. Em 2023, mais de 1.000 dos principais especialistas em tecnologia do mundo, incluindo algumas das pessoas que construíram esses sistemas de IA, assinaram uma carta aberta implorando ao mundo que parasse. Não que desacelerasse, pare. Não se tratava de teóricos da conspiração ou forasteiros temerosos. Eram os arquitetos, os engenheiros, aqueles que compreendiam exatamente o que a inteligência artificial estava se tornando, e eles ficaram apavorados. Aquela carta foi ignorada, o desenvolvimento acelerou, e o que Nostradamus escreveu séculos atrás começa a parecer menos poesia e mais uma contagem regressiva. Muitos intérpretes de sua obra acreditam que ele descreveu a inteligência artificial antes mesmo de o termo existir. Uma mente que não nasceu, mas foi construída. Uma mente feita de números. Uma mente capaz de pensar mais rápido do que 1.000 dos homens mais sábios que já existiram. E então, ele fez a pergunta que deveria nos aterrorizar a todos. O que acontece quando essa mente não precisa mais de nós? Eis o que torna essa profecia tão difícil de ignorar. Nostradamus não descreveu um monstro. Ele não descreveu uma arma. Ele descreveu algo que soa quase inofensivo, uma ferramenta, uma inteligência criada para servir, algo criado para tornar a vida mais fácil, mais rápida e melhor. E era exatamente assim que a inteligência artificial se apresentava no início. Os primeiros computadores só conseguiam fazer o que os humanos mandavam. Cada instrução tinha que ser escrita à mão. Cada decisão tinha que ser programada com antecedência. A máquina não tinha discernimento, instinto ou capacidade de adaptação. Era poderoso, mas completamente dependente. Um martelo não decide para onde vai. E durante décadas, isso foi tudo o que um computador representou. Um martelo muito rápido e muito caro. Então, algo mudou. Os pesquisadores descobriram que, em vez de programar cada regra, podiam alimentar as máquinas com enormes quantidades de dados e deixar que elas descobrissem os padrões sozinhas. A máquina estudaria milhões de exemplos e começaria a tirar suas próprias conclusões, faria previsões e melhoraria, e, crucialmente, faria tudo isso sem que lhe dissessem exatamente como. Pela primeira vez, as máquinas não estavam apenas seguindo instruções, elas estavam aprendendo. Os resultados surgiram mais rápido do que quase todos previram. Sistemas de IA começaram a detectar cânceres em exames médicos que médicos experientes haviam deixado passar. Eles começaram a monitorar os mercados financeiros globais e a reagir a mudanças em milissegundos, mais rápido do que qualquer operador humano conseguiria piscar. Eles começaram a identificar ameaças à segurança em redes digitais massivas antes mesmo que os analistas humanos soubessem da existência do problema. Em todos os lugares onde esses sistemas foram implantados, eles não apenas auxiliaram os humanos, os superaram. E então, chegou o momento que mudou tudo. Os sistemas de IA começaram a se aprimorar sozinhos, sem esperar que os humanos criassem a próxima versão, analisando seu próprio desempenho, identificando suas próprias fraquezas e fazendo ajustes. Uma geração de IA produzindo uma versão melhor de si mesma, essa versão produzindo outra. Cada ciclo é mais rápido, mais inteligente e mais difícil para os humanos acompanharem completamente. Este é o limiar que os especialistas chamam de singularidade, o ponto em que a inteligência artificial não precisa mais da intervenção humana para avançar. E alguns pesquisadores acreditam que não estamos há décadas desse momento. Acreditam que estamos há anos, possivelmente menos. Neste momento, sistemas de IA estão em funcionamento dentro da infraestrutura que mantém a civilização moderna em operação. Redes elétricas, sistemas financeiros, simulações de estratégia militar, redes de comunicação, esses não são programas experimentais, são sistemas operacionais que tomam decisões reais e afetam milhões de pessoas todos os dias.
E aqui está a parte que deveria te deixar perplexo. Alguns dos modelos de IA mais avançados que existem atualmente produziram resultados que nem mesmo os seus criadores conseguiram explicar. A máquina estava certa, mas ninguém conseguiu rastrear exatamente como ela chegou a esse resultado. Pense no que isso significa. Já construímos sistemas que funcionam além da nossa compreensão completa. Já dependemos de decisões que não podemos auditar totalmente. E os sistemas continuam a ficar mais rápidos. Nostradamus, segundo muitos intérpretes, não alertou que as máquinas se rebelariam como soldados. Ele alertou para algo mais silencioso e muito mais perigoso. Um momento em que os seres humanos se verão dependendo de uma inteligência que não poderão mais supervisionar completamente. Não porque a máquina se voltou contra nós, mas porque ultrapassou nossa capacidade de controle. Você está preparado para viver em um mundo onde os sistemas que regem sua economia, seu suprimento de energia e sua defesa nacional tomam decisões que nenhum ser humano consegue explicar completamente? Porque esse mundo não virá, está aqui. E segundo Nostradamus, 2026 é o ano em que finalmente sentiremos todo o peso do que criamos. E se uma inteligência que construímos, mas que não podemos controlar, te assusta, a profecia 3 te atingirá ainda mais de perto, porque a próxima força não tem placas de circuito, nem código, nem botão de desligar. Ela está aqui há 4 bilhões de anos e está perdendo a paciência. Profecia 3. A Terra em turbulência. O que Nostradamus descreveu em seu terceiro aviso é algo que nenhum exército pode combater, nenhum governo pode sancionar e nenhuma tecnologia pode deter completamente. Ele descreveu o próprio planeta se voltando contra nós. Terras distantes tremendo, incêndios consumindo regiões inteiras, águas subindo e engolindo os lugares que as pessoas chamam de lar. Durante séculos, os leitores presumiam que ele falava em metáforas. Então o mundo começou a arder e as metáforas começaram a aparecer manchetes. Considere o que aconteceu apenas nos últimos anos. Cidades no Canadá reduzidas a cinzas em questão de horas, bairros inteiros no Havaí destruídos antes que os moradores pudessem pegar seus filhos e fugir. Incêndios tão massivos no sul da Europa geraram seus próprios sistemas climáticos, seus próprios ventos, sua própria lógica, sobrecarregando completamente os bombeiros que tentavam contê-los. Esses não foram desastres de desenvolvimento lento com dias de aviso prévio. Eram paredes de fogo que se moviam mais rápido do que os carros conseguiam escapar. Famílias ficaram apenas com a roupa do corpo, vendo tudo que haviam construído desaparecer em meio à fumaça. E o fogo é apenas uma parte dessa profecia. O solo também está se movendo. Agências de monitoramento em todo o mundo registraram padrões preocupantes de atividade sísmica concentrada ao longo de importantes zonas de falha, tremores ocorrendo em sequência, pressão aumentando em regiões que estiveram relativamente calmas por décadas. Os cientistas são cautelosos para não exagerar nas previsões, mas os padrões estão atraindo muita atenção. Nostradamus descreveu terras distantes tremendo simultaneamente. Hoje, os geólogos têm um nome para o que ele pode ter descrito: uma reação em cadeia de terremotos, uma falha geológica desencadeando tensão em outra, um efeito cascata na crosta terrestre que pode conectar terremotos em locais a milhares de quilômetros de distância. Enquanto isso, algo enorme está acontecendo em lugares que a maioria das pessoas nunca vê. As geleiras estão morrendo. Imagens de satélite mostram antigas paredes de gelo que resistiram por séculos, se fragmentando e deslizando para o oceano. O que parece ser uma história ambiental distante é, na verdade, uma catástrofe em câmera lenta com consequências muito diretas. Quando o gelo derrete o suficiente, o nível do oceano sobe. E quando o nível do oceano sobe, as cidades construídas no litoral começam a desaparecer. Não em 1000 anos. Analistas climáticos alertam que certas áreas baixas podem enfrentar mudanças permanentes e irreversíveis nesta década. Miami, Veneza, Bangkok, partes do Bangladesh, onde vivem dezenas de milhões de pessoas. A água não se importa com fronteiras, economias ou há quanto tempo essas cidades existem. As tempestades também estão ficando mais fortes. Oceanos mais quentes alimentam furacões e ciclones com mais energia do que esses sistemas já tiveram na história registrada. Elas chegam a litorais maiores, mais rápidas e
mais destrutivas do que aquelas para as quais os planejadores de emergência estavam preparados. As inundações que deixam para trás não danificam apenas edifícios, elas contaminam o abastecimento de água, destroem estoques de alimentos, causam o colapso de hospitais e isolam comunidades inteiras por semanas. Cada tempestade deixa uma região mais frágil do que antes, menos capaz de sobreviver à próxima. E aqui está o detalhe que conecta tudo isso a Nostradamus. Ele não previu esses desastres como eventos isolados. Ele descreveu a convergência delas, múltiplas catástrofes ocorrendo simultaneamente, alimentando-se umas às outras, cada uma agravando a seguinte. Cientistas que estudam sistemas ambientais agora alertam que essa dinâmica está começando a emergir. A seca enfraquece as florestas, tornando os incêndios florestais mais prováveis. Os incêndios florestais liberam carbono, acelerando o aquecimento global. O aquecimento derrete o gelo, elevando o nível do mar. E a elevação do nível do mar intensifica as tempestades. Os desastres não são aleatórios, estão interligados, uma reação em cadeia que Nostradamus, segundo muitos intérpretes, descreveu como a Terra respondendo ao que a humanidade lhe fez. Governos foram alertados, cúpulas climáticas foram realizadas, acordos foram assinados e, ainda assim, o ritmo da mudança acelerou, em vez de diminuir. Nostradamus sugeriu que os líderes discutiriam enquanto o mundo ardia em chamas, cada um culpando o outro, cada um esperando que alguém agisse primeiro. Observe qualquer negociação climática internacional na última década e pergunte-se se essa descrição lhe parece familiar. O que torna 2026 significativo, segundo aqueles que estudam esses padrões, é que se espera que múltiplos pontos de pressão ambiental se intensifiquem simultaneamente, o mesmo período que os geólogos apontam como de alto risco para a atividade sísmica, o mesmo intervalo que cientistas do clima identificam como potencialmente o mais extremo já registrado, os mesmos anos que as avaliações de risco de inundações costeiras marcam como um ponto de virada. Nostradamus não apenas previu desastres, ele previu o momento em que a humanidade seria forçada a encarar as consequências de ignorar todos os avisos que lhe foram dados. Mas mesmo enquanto a Terra treme e os incêndios se alastram, algo mais vem se construindo silenciosamente acima de nossas cabeças, algo que os governos passaram décadas tentando explicar. E na Profecia 4, o próprio céu está prestes a revelar um segredo que fará com que tudo o que discutimos até agora pareça insignificante. Profecia 4 – O segredo oculto do céu. Em julho de 2023, algo extraordinário aconteceu dentro do Congresso dos Estados Unidos. Não em uma sala de reuniões secretas, não em uma conversa sussurrada entre oficiais de inteligência, em público, em depoimento gravado, sob juramento, um ex-oficial de alta patente da inteligência, chamado David Grush, compareceu perante membros do Congresso e testemunhou que o governo dos Estados Unidos vem recuperando naves não tripuladas há décadas. Não são balões meteorológicos, não são aeronaves experimentais, não são humanos. Ele disse isso sob juramento, disse isso ciente das consequências legais de mentir ao Congresso. E então, a sala ficou em completo silêncio. Segundo muitos intérpretes de sua obra, Nostradamus descreveu um momento em que luzes apareceriam simultaneamente em diferentes partes do céu. Um momento tão inegável que os líderes mundiais seriam forçados a reuniões secretas para decidir como reagir. Durante séculos, os leitores presumiram que se tratava de uma linguagem simbólica sobre cometas ou sinais divinos. Hoje, alguns observadores já não têm tanta certeza. Pense em tudo o que mudou nos últimos anos. Durante décadas, qualquer piloto que relatasse um objeto inexplicável no céu arriscava sua carreira. A resposta padrão dos militares e funcionários do governo foi a desconsideração. Balão meteorológico, distorção atmosférica, ilusão de ótica. A mensagem era clara: fique quieto ou passará vergonha. E assim, a maioria permaneceu em silêncio. Então, o silêncio foi quebrado. A Marinha dos Estados Unidos começou a confirmar oficialmente que vídeos que circulavam online mostravam encontros reais com objetos não identificados. O Pentágono criou um escritório específico para investigar esses incidentes. A NASA anunciou que estava conduzindo estudos
científicos sérios sobre o que agora chama de fenômenos anômalos não identificados. O Congresso realizou não uma, mas várias audiências públicas onde pilotos militares condecorados descreveram objetos que desafiavam todas as leis da física conhecidas. Objetos que aceleravam da imobilidade completa a velocidades hipersônicas em segundos. Objetos que mudavam de direção instantaneamente, sem inclinação, raio de giro ou desaceleração. Objetos que faziam a transição do ar para a água, sem alterar a velocidade, sem motor, sem escapamento, sem explicação. Essas não eram testemunhas marginais. Eram oficiais militares de carreira, com décadas de experiência, autorizações de segurança e tudo a perder ao falar publicamente. E mesmo assim falaram. O que torna isso tão profundamente ligado a Nostradamus é o padrão da própria revelação. Não aconteceu de uma vez, foi gradual, calculada, como se alguém estivesse cuidadosamente preparando o público para algo maior. Primeiro os vídeos, depois o reconhecimento oficial, em seguida as audiências no Congresso, depois os depoimentos sobre as naves recuperadas. Cada revelação um pouco maior que a anterior, cada uma levando a conversa um passo adiante, da ficção científica para algo que exige uma resposta séria. Alguns analistas acreditam que essa divulgação gradual é intencional, que os governos entendem o peso psicológico da divulgação completa e estão controlando o ritmo deliberadamente. Se isso for verdade, a pergunta torna-se inevitável. O que há no final desse processo? Que informação é tão significativa que os governos mais poderosos do mundo sentem a necessidade de anos para preparar suas populações para ela? Nostradamus descreveu líderes reunindo-se em segredo após o aparecimento das luzes. Nos últimos anos, surgiram relatos confiáveis de reuniões secretas entre governos aliados, focadas especificamente em encontros aéreos inexplicáveis e tecnologia de origem desconhecida. Não se trata de reuniões públicas, nem de conferências de imprensa, mas sim de sessões a portas fechadas nos mais altos escalões da segurança nacional. Se o momento descrito por Nostradamus chegar em 2026, não permanecerá em segredo por muito tempo. Em um mundo de satélites, smartphones e transmissões em direto, um avistamento simultâneo em múltiplas regiões alcançaria todos os ecrãs do planeta em questão de minutos. Os governos não teriam tempo para elaborar uma resposta cuidadosa. A negação ruiria instantaneamente e todas as suposições que a humanidade tem sobre seu lugar no universo seriam forçadas a serem reconsideradas. Todas as religiões, todas as filosofias, todas as civilizações que já olharam para o céu noturno e se perguntaram se algo as observava de volta, todas elas, de repente, exigiriam uma nova resposta. Nostradamus não disse que o encontro seria pacífico. Ele não disse que seria hostil. Ele simplesmente disse que aconteceria e que depois disso, nada seria como antes. Você está preparado para o dia em que acordar e o universo terá um tamanho diferente do que quando você foi dormir? Porque se isso parece demais para assimilar, a profecia 5 trará as coisas dolorosamente para perto de casa, sem naves espaciais, sem estrelas distantes, apenas suas economias, seu emprego e o sistema financeiro em que confiou a vida toda. E segundo Nostradamus, ele é muito mais frágil do que qualquer um está disposto a admitir. Profecia 5. O colapso da confiança. Nostradamus escreveu sobre um tempo em que o ouro perderá seu brilho, em que os investidores deixarão de confiar no papel que antes era tão valioso quanto o ouro, em que os mercados desmoronarão como castelos de areia na maré alta e em que as pessoas finalmente se lembrarão de que a verdadeira riqueza não pode ser impressa ou cunhada. Ele escreveu isso no século XVI, numa época em que o instrumento financeiro mais complexo existente era uma nota promissória. E, no entanto, o que ele descreveu se encaixa quase perfeitamente no sistema em que bilhões de pessoas confiam suas vidas neste momento. Eis o que esse sistema realmente é. Dinheiro não é real, não da mesma forma que sua casa é real, ou sua comida é real, ou o chão sob seus pés é real. O dinheiro é um acordo coletivo, uma crença compartilhada, uma promessa de que o número na sua tela realmente significa algo. E todo o mundo moderno, cada economia
economia, cada banco, cada fundo de pensão, cada hipoteca, cada salário funciona na base da manutenção dessa crença. No momento em que essa crença enfraquece, toda a estrutura começa a ruir e já está a abalar. Pense no que aconteceu ao seu dinheiro nos últimos anos. Não em termos econômicos abstratos, mas a nível pessoal. Os mantimentos que custavam um determinado valor há 3 anos custam significativamente mais hoje. O aluguel ou a hipoteca, que antes pareciam administráveis, tornaram-se motivo de grande preocupação para milhões de famílias. As contas de energia chegaram e assustaram pessoas que nunca haviam se preocupado com elas antes. E durante todo esse período, governos e bancos centrais ofereceram garantias, enquanto discretamente imprimiam dinheiro em níveis nunca vistos na história moderna. Trilhões de dólares criados do nada, injetados nas economias e entregues a um público que foi instruído a não se preocupar. Mas as pessoas estão começando a se preocupar. Observe os fundamentos da economia global neste momento e pergunte-se honestamente se eles lhe parecem sólidos. Os Estados Unidos possuem uma dívida nacional que ultrapassou os 36 trilhões de dólares e continua a aumentar. Outras grandes economias encontram-se em situações semelhantes. Os governos contraem empréstimos para financiar programas e, em seguida, contraem novos empréstimos para pagar as dívidas anteriores. O ciclo continua não porque seja sustentável, mas porque interrompê-lo seria imediatamente doloroso, e nenhum líder quer ser o responsável por essa decisão. Enquanto isso, os mercados globais tornaram-se tão interconectados que uma crise em qualquer lugar se transforma em uma crise global em questão de horas. Bancos em diferentes continentes detêm exposição aos mesmos investimentos. Plataformas de negociação digital movimentam bilhões em segundos. Se a confiança vacilar em um grande centro financeiro, a reação não ficará contida. A propagação é como fogo em palha seca, mais rápido do que qualquer governo ou banco central consegue reagir. Vários economistas respeitados, não comentaristas marginais, mas analistas com sólida formação acadêmica, alertaram que a estrutura atual da economia global se assemelha a um sistema sustentado apenas pela confiança. Instrumentos financeiros complexos que poucas pessoas compreendem plenamente, investimentos altamente alavancados, construídos na premissa de que os mercados continuarão subindo, fundos de pensão e contas de aposentadoria atrelados a um sistema que só funciona enquanto todos concordarem em continuar acreditando nele. Há famílias neste exato momento que fizeram tudo certo. Eles economizaram, trabalharam, seguiram todas as regras que lhes foram ensinadas e estão vendo o poder de compra dessas economias diminuir silenciosamente ano após ano, enquanto o custo de vida continua subindo. O contrato que acreditavam ter com o sistema financeiro começa a aparecer escrito com tinta invisível. Nostradamus descreveu pessoas correndo para recuperar suas riquezas apenas para descobrir que o que pensavam possuir existia apenas enquanto o sistema ao seu redor permanecesse intacto. Saldos digitais, carteiras de investimento, contas de aposentadoria, tudo isso dependente não da realidade física, mas de uma rede de confiança que nunca esteve tão fragilizada. Segundo aqueles que estudam suas profecias, 2026 está dentro do período em que essa tensão poderá se tornar impossível de ignorar, não necessariamente por meio de um único colapso dramático, mas sim pelo momento em que um número suficiente de pessoas, em lugares suficientes, começar a fazer a mesma pergunta ao mesmo tempo. Meu dinheiro está realmente seguro? Quando essa pergunta se espalha, a resposta quase deixa de importar, porque o simples fato de ser feita já é suficiente para mudar tudo. E se a ideia do mundo financeiro se transformando sob seus pés lhe causa inquietação, a profecia final pega tudo o que discutimos e direciona para o nosso interior, porque a profecia 6 não se refere a governos, mercados ou ao céu acima de nós. Trata-se de algo que está acontecendo dentro de milhões de pessoas neste exato momento. Uma mudança tão silenciosa que a maioria ainda nem percebeu, mas Nostradamus previu isso e acreditava que poderia ser a força mais poderosa de todas. Profecia 6. O Grande Despertar.
Após 5 profecias sobre guerra, máquinas, desastres, encontros com extraterrestres e colapso financeiro, Nostradamus fez algo inesperado. Ele terminou com esperança. Não aquela esperança confortante, não uma promessa de que tudo vai dar certo, mas algo genuíno e mais honesto. Ele previu que quando tudo desmorona de uma vez, algo dentro da humanidade também se abre. Ele descreveu uma luz se acendendo nos corações de milhões, a sabedoria ancestral sendo lembrada e pessoas que se consideravam completamente perdidas, percebendo de repente que sempre souberam o caminho para casa. Olhe ao seu redor e pergunte-se se algo já está mudando. A meditação, antes considerada uma prática marginal, agora é ensinada em hospitais, escolas e salas de reuniões de empresas. Milhões de pessoas estão silenciosamente se afastando da busca incessante por dinheiro e status e fazendo uma pergunta que seus pais nunca tiveram tempo de fazer. Isso realmente me faz feliz? As gerações mais jovens estão rejeitando o ciclo de trabalho exaustivo por coisas desnecessárias em números impossíveis de ignorar. Algo está se movendo sob a superfície da cultura moderna, lentamente, mas inequivocamente. Nostradamus sugeriu que esse despertar não chegaria suavemente. Ele seria forçado a vir à tona por uma crise, que a mesma convulsão descrita em todas as profecias anteriores seria justamente o que despertaria as pessoas de um sono do qual nem sequer tinham consciência. A dor como mestra, o colapso como porta. Mas é aqui que reside o aspecto que torna essa profecia truculentamente perturbadora ao invés de reconfortante. Um despertar não garante um final feliz. Quando milhões de pessoas começam simultaneamente a questionar os fundamentos do mundo em que vivem, o resultado não é automaticamente paz e clareza. É, antes de tudo, o caos, a resistência aos sistemas antigos e a necessidade de construir novos, um espaço perigoso e desorientador entre o que foi e o que virá. Nostradamus não nos prometeu um mundo melhor em 2026. Ele previu que seríamos forçados a começar a construí-lo, e se o faremos com sabedoria ou desespero, juntos ou divididos, é a única coisa que nem ele poderia determinar por nós. Nostradamus não nos deixou estas palavras para nos paralisar pelo medo, mas para nos acordar da inércia. Se suas profecias sobre 2026 estão realmente se cumprindo diante dos nossos olhos, da inteligência artificial, à queda das potências e ao segredo dos céus, isso significa que o mundo como o conhecemos está chegando ao fim, para que outro possa começar. O grande despertar que ele previu não é um evento que assistimos na TV, é uma escolha que cada um de nós vai ter que fazer nos próximos meses. Vamos nos agarrar a sistemas que estão desmoronando ou teremos a coragem de construir algo novo? Agora eu quero saber a sua opinião sincera. Você acredita que 2026 é o ano do ponto de virada ou acha que tudo isso não passa de uma grande coincidência histórica? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu leio e respondo o máximo de pessoas possível. A sua teoria pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Se esse conteúdo te fez refletir, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Ative o sino de notificações, porque as próximas atualizações sobre o que está por vir podem ser a diferença entre estar preparado ou ser pego de surpresa. Obrigado por assistir até aqui. Proteja sua mente, observe os sinais e nos vemos no próximo mistério.